Então, vamos lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós te damos graças, Senhor, por esse tempo em que estaremos contigo, aprendendo do teu coração, ouvindo a tua voz através umas das outras. Pedimos a intercessão da vossa Mãe Santíssima, de São José e de nossos santos anjos da guarda, para que nada se perca daquilo que o Senhor deseja dar a cada uma de nós nessa manhã. Pedimos isso por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vinda, Dona Rose. A casa é sua, fica à vontade. É um prazer ter você aqui, de verdade. Muito obrigada, querida. Obrigada pelo convite. Obrigada por todas essas meninas lindas que você acompanha, que estão nos assistindo, algumas ao vivo, outras verão depois. E espero que o que aqui seja passado as toque, as ajude e as conduza a uma vida com mais sentido. Vou fazer uma apresentação breve de mim. Meu nome é Rosineide, eu sou Rosineide Dias, eu sou logoterapeuta, sou psicoterapeuta, mas focada na logoterapia, que é uma terapia que a missão do terapeuta é ajudar o paciente a encontrar o sentido da vida. E quando uma vida tem sentido, ela tem sentido em todas as suas coisas, seja da maior alegria, a maior dor, a maior perda, o maior sofrimento. Até quando a gente sofre, tem um sentido para isso. Certa de que essas mensagens alcançarão vocês. Compartilhe um pouco também da minha vivência pessoal. Eu sou mulher, mãe de uma menina linda de 8 anos, sou divorciada, fui técnica de enfermagem por 12 anos, então, assim, tem um tempo que eu acompanho o sofrimento humano em várias vertentes. Hoje, a gente vai falar um pouco mais sobre tesão, e é uma palavra que a Marcela gosta muito de colocar na minha conta, eu não sei porque não tem nada assexualizado em mim, mas eu sei por quê, porque tem outras intenções. O tesão não é exatamente isso que a gente, não é só isso que as pessoas levam, né, assim, numa intenção muito sexual. E aí a gente sexualiza tudo, se a gente pensar só na palavra tesão, e aí a gente tira exatamente o sentido dessa palavra, exatamente o objetivo dela. E aí me responde, quem está ao vivo aqui no chat, o que você entende por tesão. Marcela, se você quiser pular, eu agradeço. Próximo slide. Pular é ótimo. Pula, Marcela. O que você entende por tesão? Que você, quando essa palavra vem à sua cabeça, ela te conduz só para a questão sexual? Porque o tesão tem várias coisas. É atração, é desejo, mas é também impulso, é vontade, é motivação. A gente não usa muito essa palavra em todas as áreas da nossa vida, o que é bom, porque, assim, numa estrutura de frase, num ambiente religioso, isso ficaria complicado de explicar, porque a maioria das pessoas já conduzem já escutam com essa sexualidade, mas você sente ela em todos os lugares, em vários tempos. Mas ela precisa de uma técnicazinha, assim, delicada, para que ela seja acompanhada e que ela seja entendida. Chegou mais alguém? Bom dia, Vanessa. Acho que é o segundo. Aí aqui a gente vai para as diferenças que eu acabei de mencionar, né? A gente tem aí duas intenções quando a gente fala de tesão, e vem, às vezes, a Marcela até brincou recentemente, e a gente vai falar disso sem N, porque tem uma tensão em usar a palavra tesão. E por quê? Tensão, ela é uma energia que não encontra saída. E quando a gente pensa aí numa energia, vamos pensar na rede elétrica mesmo. A gente tensa, a gente fica tenso, e quando ela vem aí a encontrar uma saída, é um prejuízo. Então, a tensão, ela está sempre buscando encontrar uma saída, apenas uma saída. Então, a gente fica muito preocupado, fica tenso, fica rígido, o corpo sente toda essa sensação, os músculos doem, é uma coisa pesada.
a preocupação, o medo, a repressão, o autocontrole excessivo, que a gente está querendo segurar o mundo com as duas mãos, os pulsos quebram e a gente não segura. E qual que é a diferença para o tesão? E aqui eu fiz intencionalmente uma troca de frase. É uma energia que encontra sentido, porque a gente passa sempre por essa energia da tensão. Ela passa por a gente. Mas se aqui a gente for só dar uma saída para ela, a gente vai dar uma saída ainda de forma desordenada. Tanto é que numa rede elétrica, aqui, 1 minuto de enfermagem, uma rede elétrica, quando o paciente leva um choque, e eu já acompanhei isso, sai por um buraco que ela cria na coluna, sai por uma outra parte do corpo. Às vezes entrou ali um profissional, enfim, trabalhando de forma normal, com todos os equipamentos, recebeu um choque de alta tensão e ele foi torrado e o corpo está inteiro, porque ela acha um jeito de sair. E aí, se eu tenho um dia de tensão e eu não dou sentido para que eu encontre o tesão nessa função, nesse dia exausto, o que eu faço? Eu chego, sento, encontro um monte de comida, eu como. Porque eu eliminei a tensão. Do jeito certo? Não. Eu achei uma saída para ela. Foi uma saída com sentido? Não. Foi uma saída que movimentou ainda uma desordem, que aí gera uma outra tensão. E aí, geralmente, na tensão, a gente fica trocando de tensão por tensão. A gente não dá sentido a ela. Quando a gente dá sentido a ela, ela ganha um outro nome. A gente tira o N. A gente tira o N quando a gente dá sentido para tensão, para tensão. Que aí a preocupação vira ação, aliás, o medo vira prudência, porque o medo, todos esses sentidos a gente precisa. Estou com medo de sair na rua porque é tarde. O que eu vou fazer? Eu vou observar, vou sair com medo. Eu vou ter um cuidado, mas eu não vou deixar de ir. Porque eu preciso trabalhar, porque eu preciso fazer, não posso ficar presa. Então, assim, a gente vai usando essa tensão e dando sentido. Conforme a gente dá sentido, ela diminui e aí a gente chega num objetivo aí mais saudável, que é o tesão pelo que está sendo feito. Pode mudar, Marcelo. Menina, se tiver alguma dúvida, alguém quiser perguntar, levanta a mão que a gente atende no meio do caminho, tá bom? Aqui vem uma explicação com base na logoterapia. E a atenção saudável é o que mantém a alma viva. O que o ser humano realmente precisa não é o estado livre de tensões, mas antes a busca e a luta por um objetivo que vale a pena. Uma tarefa escolhida livremente. A saúde mental está baseada em certo grau de tensão. Tensão entre aquilo que já se alcançou e aquilo que ainda se deveria alcançar. O que se é e o que se deveria ser. Se deveria vir a ser, desculpa. E aqui eu grifei a palavra uma tarefa escolhida livremente. Porque a gente fica buscando ter o tesão da vida, ter o tesão do que a gente faz, aquele gosto, como se isso fosse algo a ser vivido 24 horas do dia. E aí, quando eu coloco uma tarefa escolhida livremente, é porque quando a gente está fazendo o que a gente quer estar fazendo, a gente tem um facilitador a mais para conseguir dar sentido para essa atenção. Só que aí, a gente não vai conseguir fazer só o que a gente quer, porque a gente aqui passou na 4ª série. Então, a gente vai precisar entender essa escolha livremente, porque a cada escolha que eu tenho vem um pacote de coisas junto. Eu escolhi me casar. A escolha do casamento deve ser livre, pública. Então, eu sei, inclusive tem aí vários processos até o casamento, né? Exatamente para que a gente saiba o que está dentro do pacote. Porque a escolha inicial foi livre, mas algumas coisas farão parte. Eu escolhi enfermagem. Não trabalhei com oncologia, mas eu sabia que tinham várias outras coisas que eu precisava fazer. Agente terapeuta. Eu escolhi livremente, eu amo o que eu faço. E a gente, de certa forma, escolhe com o que trabalhar. Não dou conta de trabalhar com criança, fazer psicoterapia com criança. Mas ela ama. Então, assim, a gente vai na nossa livre escolha, vem um pacote de decisãozão, que algumas vezes a gente vai conseguir
botar a mão, interferir um pouco, tudo bem. Eu não gosto de atender criança. Mas se for uma criança a partir de 12, tudo bem. Você consegue ali dobrar alguma coisa, fazer isso fazer mais sentido. Mas terá coisas que a gente terá que viver. E aí, como que a gente vai sustentar se eu tivesse, fosse uma questão na enfermagem? Eu passei, tá? Por oncologia. Então, como que eu ressignifiquei, como que eu dei conta, porque era uma coisa que eu não queria. Porque eu lembrei que enfermagem tinha um pacote de sentido e que a escolha foi livre. Então, era possível passar por esse período. Então, assim, a gente vai sempre linkar ali ao início. A gente escolhe ser mãe. E aí, quando a gente escolhe ser mãe ou maternar, porque você pode ter adotado, aqui o ser mãe entenda de forma bem ampla. A gente reza para que a criança tenha saúde, a gente não faz a menor ideia do que vem. E se não vem com saúde, a gente devolve? Não. A escolha foi livre, a gente queria, a gente torcia para que todas as coisas fossem a coisa mais linda. Mas a gente não consegue. A gente torce para que as coisas sejam mais lindas, impecáveis, incrível. Mas a gente não tem essa definição final, esse resultado final. E isso envolve, né? A Marcela falou de Santa Clara, muito da nossa vocação. Porque o padre, ele escolhe o quê? Ser padre. A freira escolhe o quê? Ser freira. E escolhe, no caso da freira, o carisma que ela quer seguir. Mas ela não tem a menor ideia do que o que vai esperar por ela. Assim como a maternidade. Mas aí o que ela vai lembrar quando ela estiver diante do sacrário, o padre estiver diante daquela comunidade dificílima, que às vezes é numa condição financeira precária, o que ele vai lembrar? Que ele escolheu ser padre. E aí ele vai buscar mais ferramentas para que ele dê conta de ser padre ali, para que ela dê conta de ser freira ali, para que a mãe dê conta de trabalhar com aquele novo filho. Às vezes é o segundo, é o terceiro e veio uma patologia, veio com uma condição. Como é que eu faço? Como é que eu encontro tesão nisso? É só problema. Se a gente for olhar aí do resultado final, é isso que sobrecarrega a gente. É um marido que dá trabalho, é um filho que veio sem saúde, ou que é pleno de saúde, já está numa idade avançada e agora? Sim, avançada, idoso. Já está na adolescência, vem aquele pacote de problemas junto. E aí? E aí que eu preciso lembrar da escolha livre. Porque aí eu vou conseguir buscar ferramentas para voltar, me manter e sentir esse tesão pela vida. Que é o que nos mantém de pé, nos mantém vivos. Pode passar, Marcela, por favor. E aí que a gente volta lá para o comecinho. Tensão como pulso de vida é quando o corpo encontra sentido. Então, é quando a gente faz essa junção. Lembra da tensão, que é uma descarga de energia buscando uma saída, mas quando a gente dá sentido, ela passa a ser um tesão pela vida, porque é um pulso, é um estímulo. E aí o corpo precisa responder a isso, porque lembra que é uma escolha livre? Então, é uma escolha livre de dar sentido àquela tensão, que a gente transforma isso em algo que a gente chama aí de tesão, algo que é exatamente o que a gente quer, o que nos faz sentir vivos. E isso está em todos os lugares, em todas as coisas, no nosso corpo, na espiritualidade, nos nossos sentidos. Pode passar, Marcela, por favor. Nas áreas da vida, como é que eu sinto tesão? Porque fica, de novo, né? É uma palavra que a gente fala pouco, e quando fala, a gente olha para ver se tem alguém do lado ouvindo, porque pode ficar esquisito. Tensão nas áreas da vida no corpo. Me sentir viva quando eu descanso, quando eu me cuido. Eu preciso ter um estímulo para acordar cedo num sábado e para uma pós, né, dona Carolina? E para uma pós no sábado, eu queria continuar no aconchego do meu filho. De onde vem essa força? Não pode ser só pelo outro. Porque quando é só pelo outro, dia que o outro foi embora, acabou. E o outro pode ir embora por N motivos. O ir embora de crescer, se for um filho. O ir embora, eu entendo aqui de forma super ampla também. Então, assim, como é que eu vou encontrar isso em mim para me sustentar? Porque a missão é que nós nos sustentemos
para sustentar o outro. Nas emoções, sentir com intensidade. Com intensidade não é a pessoa sem filtro, aquela coisa assim gigante, que a gente age por impulso, aquela coisa intensa. Não, alegria, a raiva, porque às vezes é preciso reconhecer, sentir como está, dar um nome para essas emoções, para que a gente consiga aí entendê-la. E aí a gente vai o quê? Dar sentido. Então, até na raiva, quando a gente está com muitos sentimentos ruins dentro da gente, sufocá-los, fingir, não, imagina, não é questão, não estou sentindo. Tá, porque é quando você entender que você vai conseguir dar nome para isso, e aí vai ser essa forma de viver intensamente e dar sentido. E aí, quando você der sentido, as coisas mudarão o ponto. Nos relacionamentos, ter reciprocidade, rir junto, ter vínculo. Aqui no relacionamento, eu fiz questão de trazer todas as áreas da vida, porque às vezes a gente pensa, de novo, né, no tesão como uma palavra estranha, e se a gente falar de tesão, de relacionamento, acabou. Então, se sou solteira, faço o quê? Não terei nunca, não sentirei jamais, não sei o que eu não posso, tem que reprimir. Não. A gente ri horrores quando tá eu e Marcela e mais uma amiga em um grupo, e isso é um tesão danado, porque a gente tá super feliz, a gente tem vínculo, e Deus ainda não me concedeu a graça, mas eu sei que Ele fará de nos vermos presencialmente. Então, assim, como é que você faz um vínculo com alguém que você, teoricamente, nunca conheceu? E como é que isso faz sentido? Então, assim, esse criar vínculos não tem a ver com o toque, não tem a ver só com a intimidade física, com estar junto fisicamente, com ter essa intimidade de casal. Esse é um relacionamento para filho, para amigo, para trabalho. É ter esse vínculo, essa reciprocidade, esse ir junto, ter alguém com quem partilhar isso. Quem nunca demorou para ver uma amiga e quando viu disse: Nossa, parece que a gente se viu ontem. Pode dar o nome disso de tesão também. Não tem problema, não é pecado, tá tudo certo. No trabalho, se mover com um propósito, o prazer de criar. Então, a criatividade, às vezes, muitas vezes, a gente vai precisar lidar, e aqui eu vou me exemplificar de novo. Em 12 anos de enfermagem, eu não cuidei só de pacientes lindos, bonitinhos, calmos, assim, coisa mais fofa. E a paciente falava: Senhor, vem primeiro. Porque é difícil pela patologia, é difícil pela idade. Às vezes, quando é criança, é muito difícil porque os pais não entenderam, então a criança também não. E aí, como é que a gente movimenta isso? A gente vai lembrar lá da escolha livre. Estava no pacote. Então, eu vou mover nesse processo do trabalho com propósito, com criatividade. Aí eu vou saber fazer escolhas, porque eu estou, de novo, aquela tensão daquela pessoa na minha frente, eu estou conduzindo ela com sentido. Então, isso muda. E aí muda o estado de reação do corpo também. Na espiritualidade, na gratidão, na entrega, na transcendência. Às vezes a gente olha, acredito que a Marcela já tem esmiuçado mais transcendência aqui, e a gente fica buscando, assim, o cenário tá ruim, a vida espiritual tá legal, mas, assim, a vida espiritual ela é invisível. E a gente precisa, muitas vezes, é humano, do ver com os olhos, do pegar com a mão, né? Preciso tá lá, o samaritano, ele foi ajudado fisicamente e também espiritualmente. Assim, as obras de misericórdia é corporal e é temporal, é invisível e é visível. Então, às vezes, a gente está só no invisível. E quando a nossa espiritualidade está caminhando, precisou desse tempo de deserto, a gente está só no invisível, a gente esquece de dar atenção para achar, encontrar. Não é sentimento. Estou empolgada, Jesus me tocou, estou animadona. Não, às vezes não. Mas essa gratidão, da certeza de ser amada, da certeza de ter um Deus, da certeza de estar sendo cuidada. Por mais difícil que as coisas estejam, e acreditem, eu sei que elas ficam muito ruins de tempos em tempos, mas isso passa. Então, aí também tem
um tesão, porque tem uma tensão de um invisível, de uma situação que eu não estou achando Deus aqui, e de repente a gente vai numa missa, vai num louvor, vai numa oração, alguém reza para a gente. Nossa, que paz! É. A sua tensão encontrou sentido e ela não saiu de você. Ela se acomodou, ela deitou, ela repousou, você sentiu. Pode passar. Tensão nos sentidos. Tesão nos sentidos. Eu aqui errando a palavra. No tato. Sentir com a pele. O toque, o abraço, roupa de cama. Sabe quando a gente chega de um dia exausto, de trabalho, senta na poltrona, na cadeira, ou idealiza aquele banho. Nossa, não vejo a hora de chegar no meu chuveiro. Às vezes a gente não trabalhou fora. Sei que tem mães aqui. Terminou de fazer aquela faxina na cara, tá cansada, trocou roupa de cama, você deita. Gente, é isso. Não tem como não dar nome de tesão para isso. O prazer, a sensação, o alívio, o descanso, esse cuidado. E a gente sente como? Sente no toque, sente no tato, sente no. Sabe quando a gente apalpa assim, nossa, fica a minha fofa. Ai, meu travesseiro, que saudade, tava morrendo de sono, tava cansado. É isso. É esse encontro com os nossos sentidos. No olfato, quando a gente sentir o que a gente inspira, perfume, café, cheirinho de chuva, oh, delícia. Isso traz memórias profundas. E essas memórias profundas nos levam para esses lugares. E é muito curioso, porque ele é comum, mas ele não é dado a importância. Às vezes a gente deixa passar. E quando a gente tem essas memórias profundas, o nosso corpo todo reage a isso. Parece que a gente vai lá no dia da infância, que não sei quem deu um pirulito e foi incrível. Mas a gente também tem cheiros que vai nos levar para lá e dizer, Deus me livre. Esse cheiro me lembra tal situação. Então, assim, os nossos sentidos, eles nos levam de novo para viver sensações, para viver situações, reviver situações. Então, quando a gente tem essa percepção, conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai tendo mais repertório para isso, a gente vai dizendo, nossa, aquilo eu não tinha uma saída, por isso que eu senti daquele jeito. Então, agora é diferente. Agora eu consigo perceber, consigo entender. No paladar, saborear o agora. Eu amo esse agora, porque a gente está sempre antes do futuro. Antes do futuro e o agora é de uma importância que as palavras não explicam. É uma refeição com calma, é um sabor novo. Eis aí a nossa amada maternidade. E a criança nasceu e a gente diz que eu só queria um banho inteiro, uma refeição com calma, e fica aquele, né? E aí a gente descobre o prazer que a gente ignorou toda a vida antes de trabalhar, antes de ter filho, desculpa. Inclusive, muitas vezes que a gente está numa correria danada e passa na rua, come um lanche, depois diz, nem sei se eu almocei hoje, porque o agora passou. E a gente foi, deixou ele ir, porque a gente estava no próximo. Era hora do almoço, mas eu estava na próxima reunião, no próximo paciente, no próximo compromisso, e o momento do agora, ele não existiu. E isso nos dificulta muito a perceber esse sentido das tensões. E aí transformar isso no tesão da vida, no pulso de viver. Na visão, porque o belo importa e importa muito. Então, quando a gente olha ali o rosto do bebê, o filho, quando a gente tem que sair para trabalhar e aí olha para o bebê dormindo, a gente pensa um milhão de coisas. E é uma imagem assim que o mundo pararia. O nosso mundo para. Quando a gente olha, caraca, nem acredito que eu consegui, porque Deus me deu a graça, porque ele está com saúde, porque está em casa. E aí mães que já passaram por internações sabem que esse silêncio e essa visão desse amado filho no conforto vale muito.
E aí a gente, de novo, encontrou um sentido na atenção. Porque tem um turbilhão de coisas, e quando a criança dorme, a gente ajuda. Agora eu ficaria aqui. Nem sei o que fazer com esse tempo. Queria um tempo de descanso. O pai leva o filho para passear, você não sabe o que fazer com o tempo de descanso. Na audição, ouvir a vida acontecendo. E aí aqui eu fiz questão de colocar de novo, a maternidade é algo que nos custa, e graças a Deus nos custa. Então, eu levei o começo e o fim desse exemplo exatamente pensando na maternidade. No silêncio, que a gente busca inúmeras vezes, não porque a gente não ame de jeito nenhum, mas porque a gente precisa. Amo o filho com saúde, amo o filho brincando, é tudo maravilhoso, mas a gente precisa de um silêncio. A música, que não seja só, né, ali, inclusive vem aí para a memória, para o olfato também. Você está vendo alguma coisa, sente o cheiro, você escuta uma música de criança, você lembra do filho que não está ali porque está na escola, ou de uma saudade, enfim. E está sempre ali a gente sentindo todas essas sensações no corpo e nos sentidos, e pouco dando atenção para ela, tornando ela uma atenção, porque a gente não dá o sentido que ela precisa. E o choro. Durante 9 meses, a gente coloca a mão na barriga e diz: ai, não vejo a hora de ouvir seu primeiro choro. Aí eles choram: meu Deus, quando é que vem o silêncio? Porque não para mais. Mas a gente esquece, no meio desse barulho todo, de ter crianças, que a gente quis. Lembra da escolha ali? Que a gente quis, que a gente desejou. Que o tempo, as que foram, eu passei por quase 5 anos de espera da minha filha. Entre uma perda gestacional, recém-casada, para a existência dela foram quase 5 anos. E a gente fica com várias perguntas, com várias coisas na cabeça. Por quê? Por que que eu não posso ver? E aí, quando vem, fica aquele sentimento de, mas agora eu queria silêncio, mas eu pedi tanto, eu não tenho mais o direito de reclamar. Quando, na verdade, é só uma busca de sentido para aquela atenção. Porque é super possível, é super normal e é natural que, meio a esse sonho todo, a gente também queira silêncio. A gente também queira um tempo de pausa, um tempo nosso. Pode passar, Marcelo. E aí vem o tesão no ordinário, que é tudo do que a gente tem falado, que eu tenho falado até aqui. E aí, de novo, vieram 3 palavrinhas que, de novo, fecha esse conjunto aí de tensão e tesão. O tesão no ordinário, ele aparece quando a gente volta à presença. No abraço do filho, no café feito com calma, no olhar para o marido, na oração silenciosa, no dia concluído. O corpo vibra quando a alma participa. E eu grifei essas 3 palavras por quê? Porque o corpo precisa da presença. Aliás, perdão, o corpo precisa da alma. E aí, de novo, eu desconfio um pouco que a Marcela já tenha feito essa introdução de corpo, alma, a gente como um ser integral. E aí, quando o corpo e a alma estão ali no mesmo lugar, a gente tem uma presença. Então, a gente não vai conseguir fazer o corpo participar, aliás, o corpo e a alma fazerem algo, participarem juntos, se a gente não estiver presente. E aí, essa presença nesse tesão, porque essa presença vai me fazer deixar o meu corpo, os meus sentidos atentos para o que está acontecendo. Pois a gente pode ficar em estado de atenção o tempo inteiro, e aí então, de repente, eu estou, sei lá, virando uma pessoa. Não vou fazer estereótipo, está gravado. Mas que fica ali o tempo meio sensitiva. Não, gente. Não. A gente vai, e às vezes no fim do dia a gente recapitula, assim, tipo, nossa, o que foi? Ou quando a gente acorda, é um exercício que eu faço para muitas pacientes minhas, que é um exercício de presença. Não, peraí. Tá tudo de cabeça para baixo. Então eu preciso achar 5 minutos para colocar as coisas de novo no lugar delas. Porque às vezes a gente acorda e fala que a gente acordou com os 2 pés esquerdos. Mas a gente podia ter destrocado os pés depois.
acordei, às vezes, não sei com vocês, mas acontece comigo, então eu vou ter esse exemplo. Do nada, você já acorda com o filho, mãe, eu queria tal. E aí vem uma pergunta atrás da outra. E se você não se der conta, você esqueceu de fazer o nome do pai quando levantou da cama. Porque você já acorda no meio de um redemoinho. E aí, como que eu vou encontrar? Nossa, parece uma coisa assim, in, in, impossível ou muito instagramável, né? É uma coisa que a gente vê super. Não acorde assim, receba o sol. Todas essas coisas são super válidas. Mas a vida real, ela não acontece nessa velocidade, assim, como se eu estivesse no Teletubbies acompanhando o nascer do sol. Gente, oi, não é assim. Tem dias que quando eu olho de novo já está quase de noite. E é a loucura do dia. E a gente precisa encontrar sentido nessa loucura. Por quê? Não, porque eu tenho um filho me chamando. Não, tudo bem. Não é romantizar. Ai, não, eu queria muito ser mãe. Então agora eu aguento de tudo. Mentira. Continuo sendo humano. Queria ser mãe, queria. Sou feliz, muito. Mas tem dia que eu digo, Jesus, isso me deu 5 anos de esperar. Eu trabalhou 5 anos para a missão, para eu estar inteira, e eu ainda não sei se eu estou. Porque a gente, de algum modo, não estaremos. Quando estivermos prontos, estaremos diante dele. Espero em Deus, né? Então, até lá, a gente precisa se desenvolver nessa loucura do dia, mas sempre com sentido. Se a gente não tiver sentido, a gente perde todas as outras coisas, todas as outras oportunidades, a gente não consegue ser presença. A gente muito se fala do. Às vezes era o último abraço que você podia dar, dependendo de como a gente fale, como a gente fale disso, fica também muito romantizado, muito instagramável, muito como se você tivesse se despedir de todo mundo assim, para sempre. Não, é outra vida. Saiu o marido, você não viu, acontece. Como que a gente faz isso? A gente vai fazer isso fazendo uso dessas presenças, às vezes de se fazer presente em uma distância. Marcela, nunca nos vimos, como eu disse. E considero que há uma presença, considero que há uma proximidade. De algum modo, Deus demore muito. Mas me faria muita falta, me fará muita falta. Então, assim, não precisou do Toff, não precisou ser alguém que eu tive que dar o último abraço. E a gente sabe da importância. Então, assim, a gente fala abertamente. E a gente aproveita quando estar presente para ser presença. Senão isso passa. E aí a gente fica nessa de, ai, passa os próximos 7 dias aí, seja do luto, da falta, quando a gente fala de divórcio. Houve uma ausência antes de alguém, e não é uma ausência por culpa. Não é, eu sou divorciada, repito, a gente chegou depois, então não é sobre culpa. Quem soltou a mão, quem fez errado. Inclusive, é um pacote que a gente assina que é um cheque em branco. A gente casa para a vida inteira, a gente se determina que vai ser assim. E a gente confia que o outro está pensando a mesma coisa. E às vezes a gente faz todas as nossas coisas, tudo que a gente pode fazer, mas o outro não quer. E aí, como é que eu vou viver daqui para frente? Inclusive, porque neste caso o tesão ele é de forma a ter sentido nas coisas e na forma do corpo, do corpo. Como é que eu vou conduzir isso? Farei o que agora, então? Vivi um namoro casto, vivi uma vida reservada, me casei. Descobrir isso. E agora? Eu vou precisar cobrir de novo. Eu vou encontrar isso aonde? Onde é que eu vou sentir esse pulso, essa vontade? Quando vier o desejo, eu faço o que com isso? Onde eu ponho? Porque vai ficar solto, perdido. E a gente não pode, porque todo mundo tem. Casado ou não, solteira ou não, eu espero que os solteiros estejam vivendo como solteiro. Então, a gente precisa dar sentido para que a tensão encontre o tesão. Se não tiver sentido, a gente não vai conseguir fazer isso de forma saudável, encontrar isso de forma saudável. Próximo, Marcela. Acabou que nos exemplos eu adiantei um pouco. O que apaga o tesão? O automático.
o excesso de obrigações. E entre parênteses eu coloquei não de responsabilidade, de obrigações. Porque aqui eu imagino que todas tenham no mínimo assim, uns 4 papéis. Mãe, mulher, esposa, vamos na ordem. Filha, esposa, mãe, profissional. No mínimo. Aí tem as que são mães de mais de um, você acaba sendo mais de uma. Porque a mãe de um filho de 10 anos não é a mesma mãe de um filho de 8. Não é a mesma mãe de um filho de 5. Então, só na maternidade, dependendo de quantos filhos você tenha, você tem muitas de você já. Então, como é que eu pego todas essas minhas versões, que não são facetas, não são falsidades de mim, não são várias personalidades, sou eu, tendo que entender a realidade e me dividir. Tendo que entender a realidade e me apresentar como ela me pede. Lembrando da escolha livre e fazendo dessa escolha livre as responsabilidades, não a obrigação. No momento em que a gente começa a fazer as coisas por obrigação, é o começo do fim. Porque a obrigação fica uma coisa automática. A gente vira um robozinho, e aí eu tenho que levantar, escovar os dentes, levantar, tomar banho, escovar os dentes e sair para trabalhar. No meu trabalho, lembra lá do tesão nas outras áreas? No meu trabalho eu não vou ser criativa, eu não vou ter paciência, eu não vou querer cuidar minimamente daquele paciente que é mais difícil. Na espiritualidade, eu vou rezar por obrigação. Você vai rezar assim, até Deus vai dizer, eu não vou te olhar, vai ficar menos difícil para você, porque fica aquela coisa pesada. Estou fazendo porque eu tenho que fazer. E não é o que Deus quer, não é o que as nossas áreas da vida querem. E quando a gente traz aí também, e aí entra a falta de cuidado próprio, porque a gente não vai querer fazer, vou me arrumar para ir trabalhar. Para quem? Para quê? Já casei, já era, já assinei o contrato, já está tudo certo, e depois a gente não entende porque que algumas coisas estão se perdendo. E, de novo, não é sobre culpa, é sobre responsabilidade. A rotina fica o quê? Sem propósito, sem objetivo, acordar, escovar os dentes, trabalhar, chegar. Coisa automática. Santo Agostinho diz, Deus me livre de deixar a graça passar. E ela passa. E ela passa naquele paciente difícil. Ele tinha tanto para te ensinar, às vezes, só o fato dele ser difícil, porque tem paciente que era difícil, que é difícil, não sei quais são as outras áreas de trabalho de vocês, e que ele nem falava. Então, assim, não vou dizer que ele era difícil e ele tinha uma palavra de Jesus para me dar, porque ele não falava, então não tinha. Mas o quanto você se gasta ali e o quanto você se recorda do quanto você fez uma escolha livre, essas coisas já são Deus te dizendo, olha, eu tô aqui. Responda isso. Então, todas essas coisas, essa soma, vai nos orientando e vai tornando a vida com mais tesão e com menos tensão. Quando a gente, fala aí do tesão como sexo, inclusive, a gente tem o prejuízo em todas essas áreas. O homem, a gente pode falar, né, Marcelo? No Instagram tá tranquilo, né? O homem, ele goza para relaxar. A mulher, ela relaxa para gozar. Então, como é que eu tenho um tesão com toda essa falta de presença nesses lugares, nessa sensação do corpo? E aí, nos meus sentidos, e aí quando eu chego em casa, eu quero o quê? Esse homem nem me veja. E se eu pudesse, eu não via também. E a gente não vai conseguir alimentar este sacramento, renovar este sacramento. É o único sacramento que é renovado várias vezes pelo casal. Olha o tamanho dessa graça. Não precisa de ir até o padre. A unção dos enfermos precisa do padre. O batismo só é feito uma vez. Depois é o crisma e acabou. Você vai ter que renovar assim mentalmente. O sacramento do matrimônio, não. Então, como é que eu chego nesse tesão sexual se eu tenho todas essas tensões? Se eu não dou saída para isso com sentido? Vai ter dias que são pesados, que são difíceis. E aí você vai chegar em casa, tem o seu marido. Gente, o homem tem muito mais movimento, hormônios e tudo mais para essa adrenalina. Então, o seu dia para ele
Em questão de tensão, ele vai dizer que é ridículo você estar nervosa. Só por isso era só deixar pra lá. Deixa a toalha aí em cima da cama, qual o problema? Nossa, já tá brava só por causa da tampa do vaso. E você, meu Deus. Não é possível que para ele seja só. Para ele é. É muito possível e é muito verdade, porque para ele nem movimentou. Imagine gerar tensão. Imagina. Mas, se ele for dormir e o time dele estiver perdido, você nunca saberá explicar por que a vida dele foi um fracasso. É a tensão dele e a falta de saída. Aliás, tem saída, né? No dia seguinte, se o time rival ganhar, pronto. Eu presenciei isso essa semana com meu irmão e a gente riu muito. Porque ele foi dormir todos os momentos da família de mau humor. O São Paulo perdeu. Mas no dia seguinte vem a alegria. Palmeiras perdeu. Tava tudo certo já. Meu Deus. E se você falar de desenvolvimento pessoal, de como aumentar os seus recursos financeiros, que assunto chato. É sério? Então, assim, essa energia, essa vibração toda, esse tesão todo, porque no caso o outro perdeu. Não foi nem porque você ganhou, foi porque o outro perdeu. E vai ter os movimentos de cada um, as graças de cada um. Então, assim, como é que eu vou chegar em casa de um dia exausto, cansativo, com toda aquela tensão que eu recebi e fiquei no trabalho? E aí eu saio, assim, como se fosse uma armadura. Aqui fica rígido, o corpo fica pesado, a gente sente na musculatura. Eu chego em casa, tenho um marido maravilhoso, que eu não enxergo ele maravilhoso, eu tenho um marido maravilhoso e um pedaço de bolo. Bolo? O Dex eu nem vi ninguém. Quer dizer que você deu saída para atenção, não sentido. Graças a Deus eu tive um dia exausto, mas eu cheguei em casa. Eu tenho uma casa bagunçada. Não vamos romantizar, que vai ter um marido esperando um jantar à luz de velas. Não tem, você vai ter que fazer jantar. Mas tem a comida, é um outro ambiente. Eu não tenho, eu não vivo na minha casa aquele conflito do trabalho. Aquela pessoa difícil. Meu Deus, graças a Deus que eu não tenho. Porque tem gente que gruda na gente só para reclamar. E isso fica. E aí, como é que eu faço isso? Tá no meu ouvido, tá reclamando o tempo inteiro. E aí, quando eu vou falar, chego em casa. Não, olha só, meu marido não é aquele cara que a mulher reclama do marido 24 horas por dia. Meu marido é outro, com outros problemas. Jamais, jamais quero deixar isso minimizado, com outros problemas. Mas provavelmente são coisas que você dê conta. Então, eu não posso olhar só para essa outra pessoa, ou só para esse relacionamento, ou só para o trabalho, ou para a falta dessa pessoa, como uma tensão sem sentido. Porque senão eu vou ter várias doenças, inclusive psicossomáticas, que vão aí chegando e a gente não entende um excesso de dor de estômago, um excesso de baixa imunidade. E é toda essa tensão buscando o quê? Sair. Ela precisa sair para algum lugar. Se ela não encontrou sentido, ela vai ter que encontrar saída. Porque você não fica aí feito desenho animado, com energia no corpo, disparando raios. Você recebeu, se você não der um destino a isso, ela fará. Geralmente ela não faz assim boas escolhas porque ela não raciocina. Marcela, eu acho que esse é o último. Não, olha só, eu tinha esquecido desse e eu tô falando. Mas é exatamente sobre o que eu falava agora. Atenção também é corpo, faz parte dos sentidos, é tato, olfato, paladar. A gente vai precisar disso. Imagina, você chega do dia exaustivo do trabalho, como eu exemplifiquei, seu marido toca em você, parece que o mundo ele te espinha. Você não quer nada, você não quer ninguém, você está expulsando quem estiver perto de você, porque você não vai ter, não tem esse sentido aonde você está, o que está acontecendo, você não deixou a sua presença se deitar no momento do agora, que é onde o corpo e a alma agem juntos. E aí você responde exatamente como a vida te apresenta. Preciso responder a isso agora. E eu acho que esse era o último, Marcelo. Aí vai ter mais um que eu falei, que é vivendo uma vida com sentido, que também estava pendente de slide, mas já foi falado, que é você ser presença, respondendo a vida no mais simples. Não é esperar algo grandioso, um marido perfeito, ou voltar atrás em uma situação que não devia ter acontecido, mas teve esse desfecho. É entender esse caminho
pegar essa tensão e dar a ela um sentido. E aí você vai encontrar de novo o tesão pela vida, o sentido de fazer as coisas e como é que pulsa isso para você. Marcela, surpresa. Acabou. Olha, agora que eu vi, estou igualzinha, para vocês não confundirem a foto com a pessoa. Então é isso, sou eu, olha só, pintei a parede. Muito bem, Rose, que coisa boa aqui. Amei esse exemplo da eletricidade, adorei essa questão da saída dessa alusão que você fez aqui. Meninas, fiquem à vontade para dar a contribuição de vocês, ou perguntar, ou contribuir com alguma questão. Fiquem à vontade, aproveitem ela aqui. Uma de cada vez para ninguém ficar nervosa. Como é que eu encontro o sentido dessa situação? Manda que a gente descobre juntos. Vou dar uma palavrinha enquanto ninguém fala aqui, não sei porque que elas estão inibidas. É muito interessante porque quanto mais a gente aprende, mais a gente estuda, mais a gente reza, mais a gente percebe que a vida, no fundo, ela está nas pequenas coisas, no cotidiano, na simplicidade, né? E claro, o ser humano é complexo e seremos complexos sempre, mas essa complexidade, ela não isenta a simplicidade do dia a dia, né? Daquilo que não é que seja fácil, mas é simples, né? E aí a gente complica aquilo que é só complexo, né? Então, tudo que você trouxe aqui deixou isso muito, muito claro. Na verdade, a gente complexa tudo. Tudo vira uma grande questão. Até quando a gente fala do sentido da vida, parece que é um negócio assim absurdo. O sentido da vida é responder para a vida as perguntas que ela não fizer. O que está acontecendo agora? Como é que eu resolvo agora? Deixa eu ler aqui o que a Carol disse. Carol disse que amor, eu nunca pensei nessa forma e realmente senti. Eu senti na pele há umas semanas atrás isso, meu corpo sofrendo por conta de não dar saída a essa tensão. É isso aí. Como a gente escolhe sair, o movimento de sair, inclusive, da desordem. Né? Então, a gente vai dos prazeres baixos e aí vai só da saída, sem dar sentido. Bem. É isso, meninas. Então, Vanessa não quer contribuir com nada, Vanessa sempre contribui aqui com muita coisa boa. Josi está presente hoje, está com câmera fechada, porque hoje Josi tem catequese das filhas, então ela deve estar lá no tumulto dela lá com as crianças, né? Tumulto bom. Então, eu gostei bastante do tema e achei fantástico, né? Porque não levou somente para o ponto da sexualidade, acho que para todas as áreas da vida. E às vezes tem esse tabu mesmo, né? A gente fica receosa, ainda mais o ambiente que vai falar sobre determinadas situações. E eu até pontuei o que a Marcela comentou aqui, uma vez foi o mentor que eu já mencionei com você, Marcela, há muitos anos atrás. E eu até pontuei isso para ele, né? Falando assim, nossa, parece que é tudo tão simples, mas a gente deixa tudo mais difícil, né? Os pensamentos, a cobrança, às vezes a situação do dia a dia mesmo não é algo que é tão difícil. E se a gente parar para refletir depois, eu lembro no início, você mencionou bastante sobre maternidade aqui, Rô. Eu lembro no meu início de maternidade, meu filho a gente tinha recebido alta e mãe de primeira viagem, assim, aquilo era um sonho, mas a sensação de você não saber o que fazer, de não reconhecer ainda bem o choro, de será que eu estou dando conta, aquela frustração de por que não para de chorar. E aí depois que passava, na minha cabeça, a sensação era de que tinha passado dias naquela situação.
e não foi nem horas. E eu pensei: "Nossa, mas era só isso?". E ainda bem que a gente para pensar, né, falei: "Nossa, se a gente tiver um pouquinho mais de paciência e calma para ver realmente o que está acontecendo, as coisas são mais fáceis". E foi assim que eu fui aprendendo a lidar com a maternidade. Não, é só ter calma e paciência, porque as coisas vão ir se resolvendo e não é aquele bicho de 7 cabeças que a gente, né, é aquela tempestade no copo d'água. É a gente que complica tudo. Vanessa foi nossa colega na academia também, Rosa. Que legal! Eu não lembro da Rose na academia, talvez porque eu não conseguia participar tanto, né, dos estudos de casa. Mas então, prazer aí, Rose, e gostei bastante da aula. Que bom, fico feliz, querida. A academia me deu muitas pessoas boas na minha vida. Deixa eu ler o comentário da Carol aqui. Ela falou: a primeira vez que vocês falaram sobre tesão, eu até mandei mensagem para Marcela. Foi. Aquele tema não está errado, não? Realmente acredito que a criação tinha o sexo como errado e a palavra tesão proibida. Interessante, já foi mesmo. Ela falou: Marcela, não está errado lá não na divulgação? Eu falei: não, é isso mesmo. Olha, a alegria da melancólica é encontrar uma colérica para meter em rolo, entendeu? É isso. Vamos achar o rolo para Rosa, sabe? Sacanagem. Mas assim, é isso. Tem esse tabu. Por quê? Porque foi ensinado assim, porque foi levado só para a questão sexual. E não é. Assim, esses exemplos da energia, eles são reais, reais mesmo, pacientes tocados, que eu vi, e que são essas saídas do corpo aí, quando são tensões emocionais, enfim, também saem por algum lugar, às vezes por uma doença. Infelizmente, mas às vezes por uma doença. Sobre a leveza da maternidade, é engraçado que a gente fica ali meia culpa, né? Passa um tempão desejando aquilo. Quando escuta, diz: e agora? Eu posso devolver? Só queria saber como é. Posso mandar embora? E a gente complica. Complica porque a gente não tem essa dimensão do tempo, e aí a gente fica esperando ter. E às vezes a gente pode ter, quando a gente tem mais atenção. E isso aqui agora eu vou trazer rapidinho, que assim já está passando, da questão de sonhos. Acredito também que a Marcela já tenha tocado nesse ponto com vocês, mas de ter os sonhos visuais, ali, um quadro dos sonhos, um quadro de objetivo, uma lista de objetivos, enfim, algo que você possa ver. Porque às vezes a gente trata disso, e aí eu vejo com alguns pacientes, quando você vai colocar no papel, ele nem sabe explicar porque ele não realizou ainda. Ai, mas eu achava que precisava de nada. Precisa de algum grau de investimento, claro. Seja em tempo, seja em desenvolvimento. Mas às vezes a gente engaveta sonhos que não são impossíveis. Mas a gente trata isso como se fosse impossível. Porque a gente põe uma atenção na palavra sonho, como se sonho fosse algo irrealizável. Eu tenho um sonho. Igual quando a gente fala de milagre. Ai, precisa curar o outro de um câncer terminal, já perdendo todos os rins parados, isso é um negócio catastrófico. A gente fala assim: olha, Deus tocou. Não, eu já senti assim, Deus me tocar em coisa muito pequena. Mas a gente precisa ter o quê? A presença a percepção ali do momento. A gente precisa ter essa atenção. Pra gente ver que a gente põe muita atenção nas coisas. É tipo um estilingue, né? A gente estica, às vezes a pedrinha é tão pequena, então não vai nem fazer barulho quando chegar lá. Não precisava tensionar tanto. Não precisava ser dessa forma. A gente é humano e aí a gente complica. Muito bem. Então, a gente agradece muito a tua presença aqui, Rose. Ano que vem, quem sabe, se tiver oportunidade aí da tua agenda, você não volte aqui para estar com a gente de novo. E Deus abençoe muito sua vida, sua proteção, seus sonhos, né? Falando em sonhos aí, seus sonhos. Obrigada por essa generosidade. A gente vai terminar, então, com a nossa oração. A Carol está dizendo aqui. Vamos ver o que a Carol está dizendo. A Carol está dizendo: obrigada, Rose. Deus abençoe sua vida. E da Marcela, amém. Vocês são maravilhosos. Obrigada, querida. É recíproco.
Então vamos finalizar com a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir nesse momento em que a gente está encerrando aqui, a ação do nosso Santo Anjo da Guarda, para que ele recolha tudo que nosso Senhor realizou, tocou em nossa alma, em nosso coração, nesse momento, para que nada se perca de fato. Aqui me vem a lembrança, né, da Eucaristia, que tantas vezes na Santa Missa, por exemplo, pelo descuido de alguém, do nosso próprio, às vezes, os efeitos daquela Eucaristia que Deus desejava dar para nós se perdem. Não é o corpo, de fato, de Jesus ali, da hóstia consagrada que cai, mas os efeitos que Deus queria realizar através daquela comunhão, daquela Eucaristia. Que isso não aconteça aqui, né? Todo momento de partilha, momento de fato, onde a gente está aprendendo, colocando a nossa inteligência a serviço de nosso Senhor, tudo isso também é comunhão com Ele. Então, que nenhum efeito desse momento aqui, que também é eucarístico em alguma medida, se perca, e que isso aconteça pela intercessão e pela guarda do nosso Santo Anjo da Guarda. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meninas, uma vida cheia de tesão para vocês, então. Até o fim. Um bom dia para vocês. Obrigada, meninas. Deus Fiquem abençoe com vocês. Deus.